Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer também à mesa diretora, vereador Carlinhos de Brito, vice-presidente, Júlio César Ferreira de Magalhães, José de Oliveira Lima, Alcione, Erasto, João Bichara Neto, Jusceí. Demais vereadores ainda estão para chegar. Vereador Bibico justifica a sua ausência por conta de uma enfermidade, apresentou atestado na casa, mas está se recuperando. Para dar início à sessão dessa noite, então, peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lenildo Henriques, João Bechara Neto, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes e José de Oliveira Lima. Sobre a proteção de Deus, declaramos iniciada a presente sessão. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus, nos Salmos de número 1, está escrito: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se junta com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados do que os que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige a bênção à vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Após a leitura da palavra de Deus, passaremos para as considerações iniciais. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, registrando também a presença do vereador Renildo Peçanha, que acabou de chegar. Agradecer a presença dos assessores que nos acompanham, Elias, Luan, Lauzimar, Risiane também estava por aí. Nós temos algumas outras pessoas que nos acompanham. Nós temos o Elias, o Ezequiel, o Leandro, a esposa do vereador Lenildo, a Zilma também está presente. Temos nossa Polícia Legislativa, temos o Demils acompanhando a sessão hoje, é um prazer, é uma honra. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda nas considerações iniciais, os vereadores estão com a oportunidade. José de Oliveira Lima. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadores, público presente e internauta. Não é uma notícia muito boa, mas quase de comum. Apesar de um falecimento de um amigo nosso, um proprietário, ex-morador e proprietário daquela região lá, o senhor Altamir Coutinho, que nos deixou nos últimos dias agora, com seu falecimento no sábado, um acidente aqui na Barra. E é onde que ele, criou a sua família, eles tinham as consideração por ele, e teve um relevante serviço prestado naquela região e aí no município. E aí a gente pede 1 minuto de silêncio por ele, que Deus possa estar confortando os corações de seus familiares e amigos nesse momento de dor, nos últimos momentos nós temos passado na Piabanha por algumas percas consideráveis, mas com certeza Deus confortará os corações de nós todos. Registrada a fala do vereador José de Oliveira Lima. Agradecer também a presença da Manuela, da Sandra Rocha, presente. Um prazer ter vocês conosco. Vereador Alcione, com a oportunidade. Oi. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Está bem rouco. Uma boa noite a todos, colegas vereadores,
público presente dessa casa, online que nos assiste. Meu pesar nessa noite é pela família de Sodunga, lá da Sapucaia. Um senhor ali que foi um dos fundadores daquela comunidade. Ele que fundou a igreja católica lá também, tocava violão debaixo do pé de castanha, onde fazia celebração. Depois construíram a igreja lá, simples, mas com muito suor. Ali ele criou 15 filhos, 45 netos ele teve, e 4 filhos de criação, que hoje eu fui no velório dele. Era uma pessoa muito querida na comunidade, que vai deixar muita saudade. E quem conheceu sabe a pessoa maravilhosa que ele era na comunidade. Então é meu sentimento. Eu peço um minuto de silêncio aí. Beleza? Registrada a fala do vereador Alcione, ainda nas considerações iniciais. Quero agradecer também a presença do Zeca, do Gomes, esteve em reunião no gabinete junto com alguns servidores efetivos. Encerrando então as considerações iniciais, faremos então um minuto de pesar, em solicitação do vereador José de Oliveira Lima e o vereador Alcione. Um minuto de silêncio. Nós temos 5 matérias para o material de expediente, assim passaremos para a Sara da continuidade na pauta. Senhor presidente, mesa diretora nobres edis, cumprimentos cordialmente de igual forma a toda a população presente em plenário, a todos que nos acompanham de forma virtual através do Facebook. O plenário presente se reúne para a realização da 16ª sessão ordinária, em 22 de maio de 2024, no 4º ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. Pauta da sessão ordinária possui 5 matérias de expediente, sendo 2 ofícios, um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, uma indicação e um projeto de lei ordinária. E na ordem do dia nós temos uma matéria para ser apreciada, em segunda discussão e votação. Assim, damos início à leitura do material de expediente do dia, que inicia-se com ofício externo de número 52 de 2024, de autoria da CDL. A Câmara de Vereadores do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itapemirim, Marataízes, no uso de suas atribuições e em nome de nós, associados e munícipes, vem respeitosamente externar consternação e requerer providências acerca do aumento significativo da tarifa de água e esgoto praticada pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, responsável pela prestação de tal serviço em nossos municípios. A nova sistemática de tarifação, na maioria dos casos, duplicou o valor das contas de água dos consumidores, causando enorme e inesperado impacto nas finanças dos usuários de tal serviço, como se pode verificar nas contas em anexo. É de nosso conhecimento que os aumentos das tarifas do serviço de fornecimento de água e saneamento básico devem ser definidos por agências reguladoras constituídas com finalidade específica de regulação de tais serviços, sendo que tais entidades deverão ser independentes e autônomas em relação ao titular e ao prestador do serviço. É de nosso conhecimento também que qualquer nova estrutura tarifária ligada ao serviço em questão deve observar os ditames da Lei Federal 14.026 de 2020, que estabelece o novo marco do saneamento básico, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo referido marco. Temos ainda que o artigo 38 da Lei 11.445 de 2007 dispõe em seu parágrafo 1º que as revisões tarifárias
terão suas pautas definidas pelas respectivas agências reguladoras, ouvidos os titulares, usuários e os prestadores de serviço. Portanto, salvo o melhor juízo, qualquer majoração da tarifa, mesmo que motivada por alteração na medida de consumo básica, somente pode ser aplicada após a aprovação da agência reguladora. Aí nós temos a Lei 11.445 de 2007, onde em seu artigo 38 diz que as revisões tarifárias compreenderão a avaliação das condições da prestação do serviço e das tarifas praticadas e poderão ser, parágrafo 1º, as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos titulares, usuários e os prestadores de serviço. As diretrizes do setor de saneamento básico, criadas com a Lei 11.445 de 2007 e a atualização de seu marco regulatório, por intermédio da Lei 14.026 de 2020, avançam no sentido de regulamentar padrões de qualidade, atendimento e eficiência do setor, bem como a regulação das tarifas, regulação esta que é o instrumento para prevenir o abuso do poder de monopólio e se traduz no estabelecimento de tarifas justas que sejam capazes de garantir o acesso da população aos serviços e manter o equilíbrio econômico da concessão, o que nos parece não foi observado pelo SAAI no presente caso. Por todo o exposto, e considerando o enorme descontentamento de nossa população com o reajuste em questão, solicitamos préstimos dessa Casa de Leis para que se verifique o efetivo atendimento das diretrizes de reajuste estabelecidas na Lei 11.445 de 2007 e na Lei 14.026 de 2020, e ainda que envie esforços no sentido de suspender a aplicação do último reajuste praticado pelo SAAI, caso verificado seu caráter de abusividade, sendo o que nos cumpria a oportunidade e na serena certeza de vossa costumeira presteza, na defesa dos interesses públicos, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Sueli Duarte Leal, presidente da CDL de Itapemirim, Cidauro Mesquita Bourguignon Filho, presidente da CDL de Marataízes. Em anexo, nós temos cópia das contas de água para pagamento, referente ao mês de reajuste e ao mês anterior, com seus respectivos valores para comparação, haja vista serem valores diferentes e consumo basicamente iguais. Senhor presidente, pela ordem. Sim, vereador, concedido. Rapidamente, presidente, ponderar esse expediente, já iniciando, parabenizando a CDL pela iniciativa, na pessoa da presidente da CDL Itapemirim, a Sueli Duarte Leal, e o Cidauro, que é da CDL de Marataízes, por encaminhar esse ofício à casa. Essa é uma espécie de provocação, e aproveitar que nós temos na casa um jurídico muito bem preparado para analisar esse expediente, porque qualquer atropelo nos critérios da lei federal, a Câmara tem sim um poder, mediante decreto legislativo, de sustar todo ato abusivo. Então, que o jurídico da casa estude esse expediente, tudo que foi elencado nesse ofício, no sentido de defender os interesses da população, que, ao meu ver, foi pega de surpresa, até porque não participou de nenhuma audiência pública para se tratar de aumento de tarifa de água. Então, é o meu pedido, conto com a colaboração de Vossa Excelência e os nobres pares nesse sentido, para que o jurídico faça essa análise. Reforçando a fala do vereador João Bichara Neto, sobrecarregou, né, os órgãos controladores de custo, porque eles argumentam, o vereador, que a maioria das contas sofreram um aumento de mais de 50% de um mês por outro. Atendendo a solicitação do vereador João Bichara Neto, encaminharemos para o jurídico da casa para devidas providências. Continuando, a ordem de número 2, nós temos ofício externo de número 53 de 2024, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Trata-se de ofício 2.257 de 2024, que é resposta ao ex-prefeito Tiago Peçanha Lopes quanto ao pedido de revisão da prestação de contas anual referente ao exercício de 2018 da Prefeitura de Itapemirim. Aí nós temos o ofício em que Sua Excelência o senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, cópia do parecer do Tribunal de Contas 37/2024, protocolado no processo do Tribunal
1277/2024, que trata de pedido de revisão em face da prestação de contas anual exercício 2018 da Prefeitura de Itapemirim. Ressaltamos que o referido parecer prévio mantém inalterados os pareceres 58/2022, 3/2022 e 46/2021 do Tribunal de Contas, encaminhados a esse Legislativo Municipal por meio do ofício 4.306/2022, em 2 de setembro de 2022. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Nós temos relatório com análise e conclusão quanto ao pedido de revisão emitido pelo relator, excelentíssimo senhor conselheiro Davi Diniz de Carvalho, que em sua conclusão acompanha o entendimento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e vota e ainda submete o referido relatório à apreciação do colegiado, o qual passo a dar publicidade. Parecer prévio do Tribunal de Contas 37/2024. Vistos relatos discutidos esses autos, resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas em 1. Não conhecer do presente pedido de revisão, mantendo-se incólume o parecer prévio 46/2021, exarado no bojo do processo 8.681 de 2019, em razão da vedação expressa de interposição desta espécie processual em face de parecer prévio nos termos em que dispõe o artigo 421, parágrafo 11, da Resolução do Tribunal de Contas 261 de 2013, e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como o artigo 171, parágrafo 5º da Lei Complementar Estadual 621 de 2012, nos termos deste voto. 1.2, dar ciência aos interessados da forma regimental. 1.3, arquivar os autos após o trânsito em julgado. 2, unânime. 3, data da sessão 24 de abril de 2024, na 19ª sessão ordinária do plenário. 4, especificação de quórum. 4.1, os conselheiros Domingo Augusto Taufner, presidente, Davi Diniz de Carvalho, relator, Sebastião Carlos Rana de Macedo, Sérgio Abudi de Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Feires Faria Chamon, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos Siciliotti da Cunha. E aí nós temos a assinatura, o conselheiro Domingos Augusto Tautner, presidente, conselheiro Davi Diniz de Carvalho e dos relatores já citados. A ordem de número 3, trata-se de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com relação à prestação de contas anual de prefeito da Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao exercício de 2021, parecer prévio pela rejeição das contas. Parecer prévio 23 de 2024, relator Rodrigo Coelho de Carmo, responsável Tiago Peçanha Lopes. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo analisou a prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal de Itapemirim, senhor Tiago Peçanha Lopes, referente ao exercício de 2021, conforme exigido pelo artigo 71, inciso 2 da Constituição do Estado. O objetivo deste processo foi emitir um parecer prévio, cujas conclusões servirão de base para o julgamento das contas, a ser realizado pela respectiva Câmara Municipal, em obediência ao disposto no artigo 29 da Constituição Estadual. Nesse sentido, para possibilitar a avaliação da gestão política do prefeito, esse documento foi organizado em 5 capítulos. São ele: introdução, que fornece o relatório e as razões que fundamentam a apreciação das contas; análise do contexto, onde aborda os resultados das ações do governo municipal em 2021; fundamentação, onde detalha os argumentos que sustentam o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo sobre os indícios de irregularidades identificados pela área técnica; julgamento, onde demonstra a análise de conduta do gestor; e a conclusão, onde temos o encerramento e as considerações finais. Dessa forma, submeto este voto à apreciação desse egrégio plenário, na forma prevista do regimento interno dessa Corte, dentro do prazo constitucional referente às contas prestadas pelo prefeito municipal de Itapemirim relativas ao exercício de 2021. Em anexo, nós temos, das páginas 3 a 63, os relatórios supracitados, emitidos pelo relator
excelentíssimo senhor Rodrigo Coelho do Carmo, conselheiro do Tribunal de Contas, quanto à análise dos fatos e condutas e fundamentos que ocasionaram o parecer. Ainda nas páginas 65... Nas páginas 65, nós temos a conclusão do mesmo, onde ele acompanha parcialmente a área técnica e o Ministério Público de Contas, no sentido de que o colegiado ainda solicita que o colegiado aprove a seguinte minuta de parecer prévio, o qual ele submete à consideração. E aí nós temos o parecer prévio do Tribunal de Contas 23 de 2024, em que, vistos, relatados e discutidos esses autos, resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da segunda Câmara, onde as razões expostas pelo relator em: 1. Manter a não conformidade registrada na subseção 3213 do RT 138/2023-1, conforme se observa na subseção 9.2 do ITC 3178/2023-1. Ocorrência que representa grave infração à norma legal, com repercussão na opinião sobre a execução orçamentária e, consequentemente, no parecer prévio sobre as contas de governo. 1.12, utilização dos recursos obtidos a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, recursos de royalties. 2. Emitir parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim no exercício 2021 sobre a responsabilidade do senhor Tiago Peçanha Lopes na forma do artigo 80, inciso 3 da Lei Complementar 621/2022, concomitante com o artigo 132, inciso 3 do RITC do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 1.3, determinar a Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio do atual chefe do Poder Executivo, para que promova a recomposição dos valores utilizados indevidamente no montante de R$ 21.704.969,39, equivalentes a VRT a fonte de 530 recursos de royalties e que comprove a recomposição da prestação de contas do exercício 2024. Recomendar ao Poder Executivo do município de Itapemirim que sejam empreendidos pela unidade gestora todos os esforços necessários para a implementação do sistema de custos nos termos da NBC, TSP 34/2021 e demais referências legais. Dar ciência à atual chefe do Poder Executivo de Itapemirim, com fundamento no artigo 9º, caput da resolução do Tribunal de Contas 361/2022, nos seguintes termos: da necessidade de dar cumprimento ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, para a necessidade de um município aperfeiçoar o planejamento das peças orçamentárias, visando a atender aos princípios da gestão fiscal responsável, além de atender às exigências normativas para execução e ampliação sobre a concessão de benefícios fiscais, para que a Prefeitura Municipal promova a revisão dos instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, com o objetivo de incluir programa específico destinado à execução de despesas de caráter continuado com o pagamento do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS, incorporando metas anuais para a evolução do índice de cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de forma a viabilizar o acompanhamento de ativos e passivos previdenciários em observância ao artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, concomitante com o artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Regularidade Fiscal. Para a necessidade de regularizar a evidenciação contábil do passivo demonstrativo da dívida fundada do município, para a necessidade de observância do regime de competência nos registros da despesa com depreciação e, por fim, dar ciências aos interessados, arquivar os autos após os trâmites legais, decisão unânime e sala das sessões, 22 de março de 2024, 11ª sessão ordinária da segunda Câmara. Conselheiros: Rodrigo Coelho do Carmo, presidente relator, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon e Luiz Carlos Siciliotti da Cunha. Em anexo, nós temos ainda das folhas 69 a 300, nós temos informações referentes à instrução técnica conclusiva das contas
do chefe do Poder Executivo Municipal. Tais instruções encontram-se anexas ao processo do parecer prévio do Tribunal de Contas e, assim como toda matéria dada à publicidade, são de amplo e restrito acesso, estando disponível no site da Câmara Municipal de Itapemirim a todo cidadão que quiser acessar. Na ordem de número 4, nós temos a indicação 36 de 2024, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha, onde indica a extensão de rede de energia elétrica de aproximadamente 250 metros de extensão na localidade de Retiro. Excelentíssimo senhor presidente Nobres Edis, nessa oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles que prenda esforços junto à secretaria competente a fim de que viabilize a extensão da rede de energia elétrica para iluminação pública e residencial, trecho com aproximadamente 250 metros de extensão, iniciando o próximo a Igreja Católica e finalizando o próximo a residência do senhor Regedson Ferreira Leal, na localidade de Retiro, nesse município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 20 de maio de 2024. A presente propositura justifica-se, pois a energia elétrica hoje é indispensável à sobrevivência, segurança e desenvolvimento de qualquer lugar, e a falta de um sistema digno de distribuição do serviço de energia elétrica acaba prejudicando muitos munícipes. Dessa forma, é de fundamental importância que o poder público invista na qualidade de vida dos mesmos. É importante enfatizar que, sem iluminação, os moradores encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois correm riscos de serem assaltados e de sofrer outros tipos de violência, uma vez que a marginalidade e os casos de violência vêm aumentando assustadoramente. Portanto, a aclamação popular é gritante por investimentos que venham de encontro à prevenção da criminalidade. Com a realização desse serviço, irá proporcionar mais segurança, conforto e comodidade aos moradores e aos transeuntes que se deslocam por esse trecho para seus compromissos noturnos. Assim sendo, esperamos que o prefeito municipal acate com urgência essa propositura, cujo objeto representa o anseio dos moradores da localidade de Retiro, e solicita aos ilustres pares apoio à presente indicação para que possamos satisfazer o clamor desses munícipes. Na ordem de número 5, nós temos o projeto de lei ordinária 18 de 2024, de autoria do vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, onde institui o calendário oficial de eventos do município de Itapemirim, o Dia Municipal da Família na Escola, e dispõe sobre sua comemoração na rede de ensino pública do município de Itapemirim. Aí nós temos o corpo do projeto de lei, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o Dia Municipal da Família na Escola, na rede pública de ensino do município de Itapemirim e determina sua comemoração anualmente no dia 15 de maio. Parágrafo único. O Dia da Família na Escola tem como objetivo estimular que as famílias visitem as escolas e realizem tarefas de interação com os filhos. Artigo 2º. O Dia da Família na Escola passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Itapemirim. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 15 de maio de 2024. Paulo Sérgio Toledo Costa. Justificativa. Nobres pares, submeta a elevada apreciação de vossas senhorias esse projeto de lei que visa instituir o Dia Municipal da Família na Escola no calendário oficial de eventos do município de Itapemirim, determinando sua comemoração na rede de ensino público municipal. A família, como a mais antiga instituição da humanidade, é fundamental para a formação social e cultural dos indivíduos. Historicamente, a família tem sido o alicerce das sociedades, promovendo a união, o apoio e o desenvolvimento de valores éticos e morais. O Dia Municipal da Família na Escola tem como principais objetivos o fortalecimento da relação entre família e escola, estimulação da participação ativa dos pais na vida escolar dos filhos, promoção da integração entre alunos, familiares, professores e a comunidade escolar, incentivando ainda práticas de convivência e cooperação. A proposta segue o exemplo de iniciativas bem-sucedidas em nível nacional e estadual. O dia selecionado para comemorar o Dia Municipal da Família na Escola, em Itapemirim, destinou-se em virtude do Dia Internacional da Família, comemorado em 15 de maio, para alinhar-se às comemorações estaduais e municipais, facilitando a organização e participação das famílias. A proposta visa valorizar e fortalecer a família como núcleo essencial de apoio e desenvolvimento dos indivíduos, diante da importância de reforçar a instituição da família e promover sua integração com a escola. Peço o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei.
Se diz, senhor presidente, esses foram os materiais de expedientes pautados na presente sessão. Senhores vereadores, após a leitura do material de expediente, passaremos para os vereadores inscritos no pequeno e no grande expediente. Para o pequeno expediente, nós temos 2 vereadores inscritos, e o primeiro vereador é o vereador João Bichara Neto. Tempo regimental de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, os senhores vereadores, público presente, internautas com a boa noite. Nesse pequeno expediente, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o contrato 330/2024, que trata-se de locação de máquinas e equipamentos para atender a Secretaria de Obras e Serviços e também a Regional de Itaipava e Itaoca. Uma retroescavadeira, 2 carregadeiras e 3 caminhões. Contrato no valor de aproximadamente 4 milhões, 3.890.000 reais. Estava fazendo uma análise sobre o orçamento desses equipamentos, vereador Carlinhos. Uma retroescavadeira, você encontra no mercado o valor entre 200 e 250 mil, o município compra uma retroescavadeira nova. Para carregadeira e caminhão, nesse intervalo também. Com esse valor aqui de quase 4 milhões, daria para comprar aí em torno de 15 a 16 equipamentos, entre retroescavadeira, pá carregadeira e caminhão. Mas o município prefere locar, porque a locação, existe o tal do fiscal do contrato, que eu sempre falei aqui, que fiscal de contrato, na maioria dos casos, é uma figurinha decorativa, é uma pessoa que vai atestar aquilo que não está acompanhando. Essa é uma das sangrias que tem nesse município. Seria muito mais vantajoso para o município comprar os equipamentos novos para atender o município, a conservação e manutenção de estrada, do que alugar esses equipamentos. Porque o que está acontecendo? Eu tenho percorrido muito no interior do município e tenho percebido que o município não tem feito conservação e manutenção de estradas. Nem nas vias rurais e nem nas vias urbanas. Nem no rural, nem no urbano. Não mantém, não conserva com pessoal próprio e, pior, não contrata uma empresa especializada para fazer o serviço. Nós acompanhamos aqui uma empresa por nome de Loctex, que ficou no município durante 5 anos. 5 anos fazendo esse trabalho de conserva e manutenção de estradas rurais e urbanas. Depois que essa empresa saiu, o município não deu conta, Cezinha, de manter manutenção e conservação de estradas, esse tipo de serviço que é essencial, principalmente no meio rural. E esse serviço o município vem deixando a desejar. Agora me faz um contrato de quase 4 milhões para ter uma retroescavadeira, 2 pá carregadeiras e 3 caminhões por quase 4 milhões, sendo que esse valor compraria 16 equipamentos. Aí é querer dar diploma de otário para essa casa de leis. Está na cara que isso aqui é uma sangria das grandes, é uma sangria muito grande para fazer um caixa de campanha. Porque o serviço que precisa ser feito, Carlinhos, não vai ser feito. Vai continuar os entulhos na rua de Itaoca e Itaipava, vai continuar entulho nas ruas do Gomes, vai continuar as estradas do interior em péssimas condições, porque com uma retroescavadeira, 2 pá e 3 caminhões, esquece. Esquece. Porque nós sabemos que não existe um cronograma de execução de serviço. Existe um direcionamento do serviço, aonde mais precisa não é feito. Então eu fico aqui indignado quando vejo uma situação dessa, porque para quem vê o Diário Oficial acha que é uma boa ação do Executivo, mas não é. Isso aqui é uma máscara, é uma capa. Não existe preocupação nenhuma com a manutenção e conservação de estradas desse município. Se não tem manutenção e conservação de estradas, bens e serviços não chegam nas comunidades. Eu dou o exemplo aqui do Calafate. Toda e qualquer chuva que dá, o ônibus do transporte escolar não entra. Porque as 2 entradas do Calafate é morro. Esse tipo de locação de serviço vai atender o Calafate? Não vai atender o Calafate. Não vai. Isso aqui é para direcionar para alguns políticos angariar voto com isso. Mas a população como um todo não é assistida. Essa novela eu já assisti. Esse filme eu já assisti.
E parece que tudo está se repetindo. Porque são tudo farinha do mesmo saco. Não estão preocupados com o povo. Estão preocupados em se enriquecer com dinheiro público, botar o dinheiro no bolso, porque esse ralo não vai para o esgoto, esse ralo vai para o bolso. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, vereador Zé Lima. As estradas vão continuar esburacadas, as estradas pavimentadas vão continuar cheias de buraco, vão continuar sendo tapadas com barro, com solo brita. Há quanto tempo ficou parada a usina de asfalto? Só foi colocada para funcionar agora por causa do pleito eleitoral. Depois da eleição vão falar assim, deu defeito, deu problema lá, não dá para funcionar mais não. Aí fica 3, 4 anos sem funcionar. É uma mania que prejudica a prestação de serviço. Por isso que eu falo, a população tem que ser colocada como prioridade. Para um pouquinho de ficar olhando só umbigo, e a população não tem um básico. Isso aqui, um contrato desse é um tapa na cara do cidadão do interior, do cidadão lá que não tem uma estrada para escoar sua produção, do cidadão que tem que fazer estrada no enxadão, na enxada. Isso é uma vergonha. É uma vergonha esse tipo de contrato. Compra os equipamentos e gerencia a frota com decência e com ordem. Porque se fizer dessa forma, Carlinhos, atende o município como um todo. Mas esse tipo de contrato é uma aberração com o dinheiro do nosso povo. Obrigado, presidente. Terminada a fala do vereador João Bichara Neto, está escrito o vereador José de Oliveira Lima. Tempo regimental de 5 minutos. Mais uma vez volta essa tribuna, e já que cumprimentei o senhor presidente e os demais, e a todos, não gostaria, inclusive, até de nem fazer uma fala, vereador João, nessa tribuna, novamente pelo mesmo assunto. Mas acredito que, se não for... Eu já perdi a contagem da quantidade de vezes que vim aqui fazer essa fala. Eu sou lá da comunidade de Santo Amaro. Eu acho que aqui todos conhecem a comunidade de Santo Amaro, é uma comunidade ótima, graças a Deus. Comunidade que, inclusive, o próprio prefeito também conhece, o executivo conhece, todos nós conhecemos. Nós estamos com uma situação lá, por essa administração crônica, a situação lá. Tem uma água na beira da igreja católica, que é o centro, onde inclusive ali manobra o ônibus, ali, a água está podre, mas tem muita raça de dia que nós estamos cobrando, muita cobrança, já cobramos ao prefeito, cobramos ao gerente geral, ao secretário de obra, a todos. Inclusive, vereador Alcione, que o senhor que é da base e é daquela região, fala isso no pé do ouvido do prefeito. Está de fazer vergonha, está de fazer vergonha. É lamentável. Sim, obrigado. Eu acredito que agora, com o pedido do senhor, aquele serviço vai ser feito, porque aquele atendimento lá... Obrigado aí, obrigado mesmo. O que faz vergonha é porque não é para atender Zé Lima, não. Não é para atender eleitor do outro lado, não. É para atender a população. E do lado também tem uma padaria agora, que é a padaria que é o proprietário Valk, inclusive foi apoiador dele, cabo eleitoral dele. Agora está sendo pago com uma água podre na beira da padaria, a única padaria da comunidade, e da beira da igreja. Aí o camarada, por que não faz? Porque falta vontade, é uma vergonha a administração. É uma vergonha. Porque tem secretário, tem gerente geral, tem secretário, subsecretário, assessor especial, diretor e coordenador, e um quadro de funcionário invejoso nesse município de Itapemirim e não faz um serviço daquele. É lamentável ter que vir aqui para falar isso ainda. E aí o camarada, rapaz, essa comunidade eu acho que não tem nem vereador, só Jesus na causa. Porque nós não fazemos isso, nós cobramos, nós reivindicamos. Né, vereador João, que você falou das estradas, esqueceu de falar. Levaram 2 anos para fazer uma roçada próxima à minha casa, um caminho que vai para lá. 2 anos.
uma roçada. Quando a gente vem aqui cobrar esse tipo de situação, vereador Lenildo, aqui não é perseguição, não é nada, porque o nosso papel de vereador é isso. É fazer reivindicação, legislar. Mas quando você pega um prefeito ruim igual esse, só Jesus na causa. Tá, vereador Erasto? Com todo respeito, o senhor que está na base agora, mas está de fazer vergonha. Porque não atende a população, não é para atender. Não é para atender o Zé Lima, não. Eu acho que só pode estar satisfeito, eu não sei. Eu não sei como está o pensamento do vereador Renil também, que é da base, né, vereador? Mas que o negócio está feio. Não, estou falando com todo respeito, né, vereador? Estou falando isso com consideração, nenhuma. Mas isso que nós que estamos aqui, porque o que deixa mais chateado, nós estamos há 4 meses das eleições. Eu estou há 6 meses de terminar meu mandato. A gente quer terminar com o pessoal feliz. Não precisa questão de votar, não. Isso aí é a escolha do povo que vai fazer. Mas nós estamos aqui para isso. Agora, quando nós estamos falando com relação à comunidade de Santo Amaro, só que aquilo ali é o espelho do que está acontecendo dentro do município. Saúde não tem mais o que falar, né? As estradas que você falou aqui, então, é lamentável a situação. E a gente vê ainda que nós ainda temos aí esse período para terminar esse mandato e o nosso povo sofrendo. E aí? Não é, vereador? Vereador João, obrigado pelas suas palavras, você que se tornou depois o líder da oposição, mas nós ficamos bem servidos, mas o resultado, João, não vem. Isso que eu lamento, o resultado não vem. O que a gente quer é resultado para a população, que a gente não é para um caso, é para todos. E aí parece que a gente vem cá, fala como enjoado, se torna perseguidor, não. Esse é o nosso papel. Volto na próxima. Terminando a fala do vereador José de Oliveira Lima, está escrito vereador Carlinhos de Brício. Bom, boa noite, presidente, secretário da mesa, funcionários da casa, meus colegas de bancada, público presente, internautas que nos assistem, que nos acompanham aí pela rede social. Bom, a gente viu aí as colocações do vereador Zé Lima, do vereador João Bichara Neto. Bem colocado, vereador. Com 3, 4 milhões investido em contato, se fosse com certeza investido em compra, sairíamos muito na frente e seríamos, de certa forma, muito mais inteligentes. Porém, a gente vem acompanhando isso aí e, como disse você, é um tapa na cara dessa casa e da população. Mas eu vim aqui falar de um outro assunto. Eu recebi informação de que, neste dia, vereador Renildo, ali no CRAS de Itaoca, uma pessoa, um parente, procurou o CRAS, porque tem na família uma pessoa que está praticamente acamada. Alô, doutor Antônio, presta atenção aqui, doutor Antônio. Observa bem essa denúncia aqui. Tem uma pessoa acamada praticamente na família, sem poder andar. A família está trabalhando, vereadores, para tentar encostar essa pessoa que está com os joelhos estourados. Trabalhador, eu conheço, viu, Zeca, a pessoa, trabalhador, taoca, pedreiro. Porém, no momento agora não está podendo trabalhar, está com os joelhos machucados, e a saúde é assim, hoje a gente está de pé, amanhã estamos caídos. Hoje estamos vivos, daqui a meia hora, 5 minutos, estamos mortos. É desse jeito, Luan. E, precisando então essa pessoa, a família recorre ao CRAS.
de Itaoca. Segundo informação neste dia, doutor Antônio, hoje, nesta quarta-feira. E chegando ali, a assistente social daquele CRAS, a senhora Janaína, disse para ele que a cesta emergencial precisaria de uma visita. Ela precisava ir na casa da pessoa. Mas que o CRAS estava, no momento, sem um carro para levar até lá. E do CRAS na casa da pessoa, talvez 150 metros. Então, dona Janaína, do CRAS na casa da pessoa é 150 metros. Só faltou força de vontade da parte da senhora. Com todo o respeito que tem a você, a seu esposo, a sua família, mas aqui nós estamos falando de doença, alguém que está precisando. E a senhora disse que não tinha carro, e a pessoa, o parente disse que a senhora poderia entrar no carro do mesmo, que ele levaria, vereadores, e ela até a casa da pessoa, 150 metros. Ela disse que não, porque existe uma política. E a pessoa perguntou, e quando terá o carro? Amanhã? Não sei, exatamente foi a fala. Não temos previsão. Então, se não tem previsão, quando que a pessoa vai ser atendida com essa emergencial? A pessoa foi em casa, buscou o doente, levou até ela, foi conversado. Anteriormente, numa conversa antes, não tinha emergencial. A cesta básica apareceu. Depois que a pessoa esteve ali, conversou e enfim. Então eu gostaria de pedir aqui a Janaína, assistente social do CRAS, quando a coisa for assim pertinho, Janaína, se esforça um pouquinho, dá para ir. 150 metros a senhora conseguia ir a pé. O que faltou, na verdade, foi só um pouco de força de vontade, Elias. Dava para ir, 150 metros, 100 metros, dá para ir. Eu não vou dizer, vereador Renildo, que a pessoa vai sair dali, caminhar até em um outro lado do município, a pé, para estar vendo isso. A gente sabe que não é assim. Não é isso que estamos cobrando aqui. Agora, 100 metros, 150 metros, dentro de Itaoca e Itaipava, dá para ir a pé. Dá para ir a pé. E a gente sabe que quem tem fome, tem pressa. A pessoa que está com fome, precisando, Paulo Neto, de uma cesta básica, ela precisa, o cara tem filho, tem família. E tinha cesta. É só querer fazer. É só querer resolver, gente. Por que anteriormente não tinha e de repente aparece? Tem. Está faltando, sei lá, não sei se é a palavra correta que vou usar aqui, mas está faltando um pouquinho mais de competência de algumas pessoas que estão atuantes ou estão atuando em algumas partes do município, vereador João. Poxa, vereador Lenildo, que bacana, a pessoa está precisando, tem a cesta, não, vamos atender. É emergencial. Não é uma pessoa, Luzmar, que dependeu toda a vida de cesta básica, não, ela está doente. Mas talvez, vereadores, é deduzido desta forma assim, Luan, ó. Não vota no prefeito. Não vota no prefeito, a gente conhece. Não vamos atender, não. Ou não vota no meu vereador. Vamos deixar, vamos empurrando com a barriga. Ou seja, uma forma nojenta de se pensar, uma politicagem ridícula, feia, inaceitável. Então, doutor Antônio, dá uma passadinha ali no CRAS de Itaoca, conversa ali com os responsáveis. Vereador, pela ordem. Sim, também meu tempo já terminou. Só um minuto, presidente. A palavra certa, vereador Carlinhos, eu acredito que seja humanidade.
falta de responsabilidade pelo próximo e carinho. Você sabe por quê? Porque se eu amor ao próximo, principalmente, João, porque talvez eles pensam que eles não possam passar pela mesma situação que essa pessoa deve estar precisando. Então, se eu estou ali, principalmente o coordenador Eduardo, que tem o carro dele que fica ali parado, e junto com a senhora Milena, que é uma das responsáveis da cesta, eu pegaria o carro, botaria assistente social e teria levado até a casa da família. Com certeza eu teria feito isso, porque quem vai precisar é porque precisa. Quem vai procurá-los é porque estão precisando. Apesar de muitos que vão ali de carro receber a cesta e não precisa. Porque está uma bagunça naquele CRAS, o senhor está certo. Está uma bagunça mesmo naquele CRAS. Eu acho que tem que ser organizado aqui dali, botar pessoas responsáveis que sabem trabalhar. Tá? Senhor, desculpe ter pego a fala do senhor aí. Senhor presidente, minha fala, meu tempo terminou. Eu só quero aqui mais uma vez, doutor Antônio, nos ouve, pelo amor de Deus. Chama ali a Janaína, o senhor Dudu, né, conhecido ali por Dudu, carinhosamente, o Eduardo, e também a Milena, que é uma das responsáveis ali pelo setor. Senta com eles e pede a eles que tenha mais. Usar a palavra aqui que o vereador citou, muito obrigado, vereador. Que sejam mais humanos e recebam melhor ali as pessoas que verdadeiramente saem de casa para ir lá em busca de uma cesta básica emergencial, porque estão precisando. Muito obrigado a todos, vereador Renildo, muito obrigado pela colocação. Terminada a fala do vereador Carlinhos de Brito, termina então os vereadores inscritos do pequeno expediente. Passaremos para os vereadores inscritos do grande expediente, pelo tempo regimental de 10 minutos. Vereador João Bichara Neto. Nesse grande expediente, eu gostaria de falar sobre uma publicação que saiu no Diário Oficial ontem, dia 21 de maio, sobre o credenciamento para o chamamento público para a contratação de organização social para administração, gerenciamento e operacionalização das atividades do Hospital Materno Infantil Menino Jesus. O assunto Hospital Menino Jesus tem sido muito polêmico aqui nesta casa. Não é à toa, não é por acaso que esse assunto volta rotineiramente em discussão aqui nesse plenário. E o que me chama a atenção é que a empresa anterior recebia mensalmente R$2.090.000. A atual que lá está recebendo R$2.728.000. Ou seja, o valor do repasse mensal aumentou, mas a prestação e a oferta do serviço diminuiu. Eu não sei que conta é essa que não fecha. Hoje, por exemplo, não tem ultrassom, não tem mamografia, raio-x está capenga. O atendimento, a qualidade piorou muito. O acolhimento, do Borogodó, essa é a palavra. O atendimento não está um atendimento que era para ser, que era anteriormente, ou seja, piorou tudo. O Hospital Menino Jesus está um caos. Então, o que acontece? O que falta ali? Empatia, humanização, calor humano, amor ao próximo, respeito aos funcionários e seus familiares com questão dos salários, consideração e respeito aos fornecedores que fornecem materiais e insumos para o hospital. Falta principalmente transparência com dinheiro público, porque são investidos ali anualmente de 25 a 30 milhões de reais. É muito dinheiro investido naquele hospital para prestação de serviço péssima. Diga-se de passagem, problema de gestão. O problema ali é de gestão. Precisa ser mais criterioso na contratação dos profissionais. Precisa-se ver menos a questão do viés político, porque tem muitos profissionais que são mantidos por viés político e bons profissionais são colocados para fora. Então precisa-se ver todos esses critérios e precisamos estar atentos com relação a esse chamamento público.
Eu proponho, presidente, que a Comissão de Saúde da Casa acompanhe de perto esse chamamento público, porque tem uma hipótese muito forte de que tudo está sendo direcionado pelo padrinho político da secretária de Saúde, para que a empresa que o padrinho político quer continue prestando serviço de péssima qualidade. E o nosso compromisso, enquanto Câmara Municipal, tem que ser com o bem-estar da população. É inadmissível, é inaceitável, eu não consigo entender por que a população está se esquivando do Hospital Menino Jesus e procurando UPA. Isso não é normal, gente. O Hospital Materno Infantil, quando foi inaugurado lá em 12 de maio de 2012, na gestão da ex-prefeita Norma, o padrão de atendimento era padrão Unimed, era padrão plano de saúde. E hoje está o pior dos piores padrões, o pior hospital da região nossa, é o Hospital Menino Jesus. É uma vergonha o que estão fazendo com o Hospital Menino Jesus. Estão fazendo o Hospital Menino Jesus de carniça para os abutres carregar o dinheiro daqui. Isso não, o nosso povo não é cobaia para servir a interesses políticos escusos com o dinheiro investido naquele hospital. Então nós precisamos, presidente, a Comissão de Saúde, que nós temos na casa, a Comissão Permanente, acompanhar de perto esse chamamento público. Porque a secretária de Saúde, todas as vezes que veio nessa casa, ela mentiu. Ela pegou mentira aqui em cima. Mentiu todo o tempo. Botou pano quente em cima de tudo. Contratação emergencial de uma outra empresa, sendo que está devendo a empresa anterior, deve até hoje, o Instituto Vida Salos. E essa desculpa esfarrapada de falar que se pagar a empresa não vai pagar o funcionário, esse mérito não é nosso. Esse mérito não é legislativo, é judiciário. Eu entendo que o município tem que pagar os credores, o que deve. Até porque, se não pagar, numa ação judicial, o município passa a ser parte, um polo passivo do processo. Fica sobrecarregando a procuradoria. Então, o município tem que pagar o que deve. Paga o que deve o Instituto Vida Salos. Faça um chamamento público com transparência, com decência e com ordem. Esse negócio de usar o hospital nesses acordões para tirar o dinheiro e sacrificar a população. Até quando o Hospital Menino Jesus vai fazer parte de acordo político? Até quando o nosso único hospital que nós temos, o Hospital Municipal, nessas condições, servir de moeda de troca? Pelo amor de Deus, gente. Então, nesse chamamento público, é muito importante, presidente, que a Comissão de Saúde, eu acho que o vereador Renildo é parte dela, acompanhe de perto, vereador. Porque, com certeza, o trabalho eficiente da Comissão de Saúde vai amenizar o sofrimento dos funcionários que ali trabalham e da população também. Essas mudanças de prestador de serviço deixam todos lá dentro muito preocupados, porque não sabem se vão receber o salário do final do ano. Passam um fim de ano terrível. E tem que ingressar nas vias judiciais para ter direito àquilo que ficou para trás, ao recurso. E quando bota advogado, uma parte desses direitos trabalhistas fica na mão do advogado. Não adianta mais, vereador Carlinhos, fazer apelo aqui para o doutor Antônio. Doutor Antônio está em outro mundo. Toda reunião que ele faz, todo evento que ele participa, ele fala que precisa ir para Vitória, precisa ir não sei para onde, para Brasília, mas vai para casa chorar. Ele não tem suporte psicológico para ser um prefeito da cidade, está mais que demonstrado. Ele acha que chorando ele vai resolver os problemas do município. Muito pelo contrário. O choro dele, a falta de pulso, ele faz o povo chorar, o povo sofrer. Não tem pulso firme. Não tem autonomia e autoridade sobre os seus secretários. Está na mão de todos os secretários. Tudo que ele fala com o secretário não obedece, faz tudo ao contrário. Na verdade, o prefeito virou uma carniça na mão de um monte de abutre. Se perdeu no tempo, acabou. Não adianta ficar fazendo apelo para ele aqui, não. É bem provável de fazer um apelo para ele aqui e ele ficar em casa chorando. Falar que está sendo perseguido, que pegou a prefeitura quebrada, que a prefeitura estava sem dinheiro. É isso que ele vai ficar fazendo, vai ficar chorando.
vai querer sensibilizar o cidadão, mas levou 9 meses para dizer que a prefeitura estava quebrada. 9 meses para sentar em cima de um bloco lá no Anel Gasolina e dizer que a prefeitura estava quebrada. Levou 9 meses. Todos os secretários sabiam a situação financeira do município, mas só foram falar com ele 9 meses depois. Foi o último a saber. Por quê? Não tem interesse. Cadê a garra e coragem? O homem de garra e coragem. Frouxo e covarde. Medroso. Falou que ia abrir a tal da caixa preta, a caixa ficou roxa, muda de cor igual arco-íris e nada da caixa abrir. Muito pelo contrário, ao invés de abrir a caixa preta, ele botou a mão dentro da caixa, balançou, gostou do esquema, gostou muito do esquema, e agora, você sabe o que ele vai fazer, Carlinhos? Ele vai, se tiver coragem de ir na casa da pessoa, vai chorar e dizer que pegou a prefeitura quebrada e não deu para fazer nada. Sendo que em 2 anos e meio, de Antônio Rocha na prefeitura, aproximadamente R$1 bilhão passou nos cofres públicos. É inadmissível não ter medicamento, é inadmissível não ter estrada decente, não ter logística para escoar a produção. É inadmissível as unidades de saúde não ter material de limpeza. É inadmissível negar a pagar direitos de funcionário público. Mas vai começar a aparecer dinheiro agora para contratar shows nacionais. Não vai demorar. Vai aparecer. Então eles fazem mágica. Tem um cidadão aí que ele está em toda a administração, ele faz mágica, o dinheiro aparece. É um mágico. É o mágico que faz a conta dos gestores, tudo rejeitado no Tribunal de Contas. O nome dele está limpinho, mas o dos prefeitos está pior que fundo de galinheiro. E ninguém enxerga, ninguém mexe, diz que é insubstituível, não tem ninguém que faz. Aí entra no esquema, se prejudica e depois fala que não sabia. Mas são tudo farinha do mesmo saco. Não tem coragem de encarar, não tem coragem de enfrentar, diz que é insubstituível. E a população está sofrendo. Itapemirim precisa de um homem de coragem de verdade, para encarar e fazer o recurso público chegar a quem mais precisa. Muito obrigado, presidente. Terminada a fala do vereador João Bichara Neto, está escrito o vereador José de Oliveira Lima. Dispensado. Peço o vereador Carlinhos de Brito que assuma a cadeira da presidência enquanto eu uso a tribuna por 10 minutos. Senhores vereadores, novamente boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa tribuna, nessa noite. Eu quero falar de 2 bairros da zona rural do município. Um é um bairro do Bom Será. A população do Bom Será ele questiona, reclama da Aviação Sudeste, que tem 4 linhas que faz essa rota no Bom Será, e apenas 2 linhas, eles vão até o final do ponto e fazem o contorno na quadra municipal de Bom Será. Com isso, senhores vereadores, a população está tendo que andar a pé durante o sol, período de chuva, muitas das vezes com criança no colo, com crianças especiais, portadores de necessidades especiais, e o ônibus da Aviação Sudeste, ele não está completando a rota que foi contratada para fazer essas 4 linhas. Somente 2 linhas vão até o final do ponto. 2 outras linhas param pela metade e deixa, senhores, a população no meio do caminho, independente se está fazendo chuva ou sol, o ônibus não completa a rota e a população acaba ficando à mercê do tempo, do sol e da chuva. O apelo que eu faço aqui ao secretário Wagner, da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Estratégico, é que marque uma reunião com a Sudeste, porque a Câmara de Vereadores estará solicitando o secretário dessa pasta para uma reunião para estar resolvendo a dificuldade com a Aviação Sudeste no bairro Bom Será e no bairro da zona urbana do município, que é no Rosa Meireles, Odir Moreira, e porque os moradores do bairro Rosa Meireles e Odir Moreira estão questionando e estão
pedindo, senhores vereadores, que o ônibus da Sudeste faça a rota, em vez de parar somente no centro da vila, que vai até o final da rota. Porque nós temos ali, nesses dois bairros, mais de 500 casas populares. Ou seja, aproximadamente 1.500 pessoas que dependem do transporte coletivo. Muitos moradores ali possuem seus veículos, carro, moto, mas a metade dos moradores ainda tem que andar a pé. Imagine bem uma senhora com a criança no colo ou com uma sacola de compra na mão, ter que caminhar daqui da Praça da Vila até a sua residência com a criança no colo ou com uma sacola de compras na mão. Então, solicito aqui do secretário Wagner uma reunião com a Câmara Municipal de Vereadores para tratarmos da concessão do transporte coletivo da Aviação Sudeste. O que essa Câmara exige da Sudeste? Ônibus de melhor qualidade e para cumprimento das rotas para a qual foi cedida a concessão para a Aviação Sudeste. Então, nas próximas semanas, iremos marcar uma reunião com a Aviação Sudeste, com o secretário da pasta, para tratar desses dois assuntos. Uma outra comunidade que cobra por melhoria, por atenção do Executivo Municipal, é a comunidade do bairro Sapucaia. Ele fica mais próximo à divisa do município e os moradores questionam porque tem mais de 6 meses que não vai o prefeito, um secretário e nenhum servidor público da Prefeitura Municipal de Itapemirim a esse bairro. Com isso, senhores, os serviços de limpeza de ruas, iluminação, manutenção de estrada e falta de estrutura básica têm faltado no bairro de Sapucaia por longos meses. O que eles estão cobrando? Que o Executivo Municipal envie até esse bairro uma comissão do Executivo para que faça uma reunião com a comunidade, para que eles possam passar para o Executivo as demandas que tem nesse bairro. E o que eles querem, senhores, não é nada mais do que a atenção do Executivo Municipal. As estradas estão intransitáveis, não conseguem sair das suas casas para chegar até o local de trabalho. Tem pessoas, tem senhoras que reclamam que o percurso que eles fazem de moto, além de danificar os seus veículos, acaba trazendo problemas de saúde na população. Problema de coluna e além de aumentar o risco de acidente por conta das estradas, por falta de manutenção e os matos assumindo ali parte das estradas. Tem uma outra solicitação que eles fazem, senhores, que é em relação ao campo de futebol. Tem um campo de futebol no Santa Amaro, em Sapucaia, que houve uma negociação com os proprietários para trocar o campo de futebol de lugar. Ou seja, o campo onde está abandonado, o proprietário do terreno ofereceu uma faixa de terra mais próxima da comunidade para que esse campo seja transferido para o local mais próximo da aglomeração de pessoas. Para isso, precisa que alguém do Executivo Municipal reúna-se com a população, com o proprietário do terreno, para que esse campo seja mudado de lugar, até porque o campo tem tanto tempo, vereador Erasto, que não sofre a manutenção, que hoje não tem possibilidade nenhuma de uso desse campo de futebol. Além do campo de futebol, eles cobram uma quadra poliesportiva para que os eventos esportivos, para que as reuniões de bairro ou qualquer outro tipo de evento seja feito em um local coberto. Ou seja, em Sapucaia não tem nenhum local em que a população pode se reunir para fazer uma reunião, para fazer um evento, para fazer uma festa de comunidade, porque não tem nenhuma quadra de esporte poliesportiva coberta. Então, a população de Sapucaia está cobrando do Executivo Municipal nada mais do que os seus direitos. Ou seja, eles querem a atenção do Executivo Municipal para que nas próximas semanas envieria uma comissão, ou já que o Executivo Municipal está fazendo a reunião nas comunidades, coloque Sapucaia na sua agenda e vá até ali para fazer a reunião com a população, porque a população precisa ser ouvida e eles têm mais de 6 meses que não recebe ninguém dessa população, do Executivo Municipal. Reforçando aqui, né, a fala de alguns vereadores que falam sobre a adesão de ata para a contratação de equipamentos. Além, vereadores, do alto valor da ata e do alto valor das horas contratadas, eu não sei se os vereadores observaram o tipo de equipamento que está sendo usado. Quando você adere a um contrato público, geralmente os caminhões, as máquinas, eles têm um ano de modelo e um ano de fabricação. Senhores, as máquinas que estão trabalhando ali, alguns caminhões, eles já estão fora de uso, não pode nem mais ser usado pela quantidade de anos que tem. Então, eu solicito da secretaria responsável por esse ato de registro de preço, que eu acredito que é a Secretaria de Obras, e eu não sei por que esse ato de registro de preço foi parar na Secretaria de Obras, mas que mande para essa Casa de Lei a relação de equipamentos contratados para execução do serviço dessa ato de registro de preço. Mande para cá, né, a relação dos equipamentos, ano de fabricação e modelo, ano de fabricação das retas de escavadeira e da pá mecânica, para que essa casa fiscalize
e tem acesso a esse documento para que vá até o local e confere, para ver se realmente os equipamentos que estão trabalhando é que está especificado no contrato da ata de registro de preço. Com esse documento na mão, qualquer vereador pode pegar esse documento e ir até o local e confirmar se realmente os veículos contratados é os mesmos que estão trabalhando no local onde estão fazendo as limpezas. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Está com a oportunidade o vereador Carlinhos de Briço, tempo regimental de 10 minutos. Caiu embaixo. Bom, boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, pessoal, venho aqui agora, esta noite deste grande expediente, eu venho aqui... Obrigado, seu Sérgio. Eu venho aqui mais uma vez nessa tribuna para falar em um assunto que eu já conversei, já mandei para o prefeito, também já enviei para a secretária ou Secretaria de Meio Ambiente, já mandei para outros responsáveis, já fiz vídeos, já postei em rede social, mas até então a resposta que eu tenho de uns 20 dias atrás da secretária é que ela tem enviado, vereador Renildo, documentos, solicitações para algumas empresas, e as empresas, segundo a secretária de Meio Ambiente, as empresas não têm mostrado interesse em trabalhar ou em trabalhar em Itapemirim. Mas segundo a informação que ela me deu, é que o prefeito já deu essa autonomia para ela. Já deu a carta branca para contratar uma empresa para tirar esses animais que estão soltos, João, nos 4 cantos do município. E nós já temos um histórico em Itapemirim de acidentes, com morte inclusive. Eu perdi um amigo, um garoto de 16 anos, o filho de Antônio ali do Santa Mária, que o Zé Lima conhece. O Pablo morreu naquela curva perto de mim ali, bateu em um animal ali. E nós vemos aí agora, lá perto da minha casa, um rapaz que trabalha com rodejane, Renildo, bateu num animal ali também na entrada, que ia ali para a casa dos meus avós, e perdeu toda a frente da moto, João, ficando no prejuízo, e o menino se ralou muito. Então, e eu venho cobrando isso, eu venho mostrando, porque eu sei, Mateus, do perigo que é à noite, não que durante o dia não seja, mas a gente sabe, seu Sérgio, do perigo à noite que é um animal na pista, João, no meio da estrada. Principalmente, Elias, no interior, às vezes em um lugar mais escuro. E eu recebo mais ligações. Inclusive hoje eu fiz uma transmissão ao vivo e falei sobre isso, Paulo. Nós temos pessoas, nós temos funcionários na prefeitura. Se dá para contratar uma empresa, se a empresa quer vir, quer contratar, tem condições, contrate a empresa. Agora sabemos também que nós temos funcionários capacitados. Aí o Zé que entrou na live e disse: vereador, se me deixarem solto, eu prendo um por um. Eu tiro todos esses animais da rua. E tira mesmo, porque na época que eu fui comissionado, o Zeca trabalhou comigo, retirando esses animais do meio da pista, do meio das estradas. Então a gente sabe
que tem funcionários da prefeitura capacitados, que sabe jogar um laço, que sabe dar um laço, que sabe prender um animal, sabe como chamar o animal, sabe como zelar, cuidar e prender o animal. Tirando da pista, Paulo, aí chama o dono, procura o dono para conversar, desenrola com ele. O que não pode, Renildo, é ficar na pista, não é verdade? Nós sabemos que tinha uma empresa anterior aí que tirava esses animais, mas essa empresa ficou setembro sem receber, ficou agosto, ficou outubro, ficou novembro, a empresa ficou 4 meses sem pagamento, aí desistiu, porque trabalhar sem receber é complicado. Agora as empresas não vêm trabalhar, por que essa empresa não volta? Por que ela não volta? Por que essas outras que estão sendo convidadas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, não quer vir, César? Será que é por causa do histórico, Paulo? Que em Itapemirim empresas trabalham e no final não recebe, seu Sérgio? Alguma coisa está errada, porque se eu tenho uma empresa legal que trabalha com apreensão, Luan, de animais, se eu tenho essa empresa e o município, seja Itapemirim ou qualquer outro município, me chama para conversa, para fazer um contrato, uma licitação, qualquer coisa, eu vou querer estar dentro. Não é verdade? Porque o fundamento da empresa é ser criada e trabalhar. Agora, por que as empresas não querem trabalhar? Será que é porque a outra empresa trabalhou e não recebeu? Ou é porque ouve dizer que Itapemirim trabalha e não se recebe? Providências precisam ser tomadas. E eu falei isso na live, que nós temos gente capacitada na prefeitura já hoje, que faz esse serviço de apreensão de animais independente, de ser boi, de ser cavalo, seja o que for. Tem os meninos aí que vão atrás e tiram, já trabalhei com eles atrás. Então eu quero aqui pedir ao doutor Antônio que agilize isso o mais rápido possível. Se não está conseguindo trazer empresa, João, se ninguém quer vir trabalhar no município, segundo a informação que eu tive da secretária, da Camila, que ela está tentando, mas ninguém quer vir, não se manifestam, não mostram interesse. E o doutor Antônio já deu autonomia. Fica à vontade, vereador. Vereador Carlinhos, você falou um dos motivos que as empresas não têm interesse, ou seja, a licitação é deserta, não comparece ninguém. O primeiro motivo, histórico de Itapemirim, de não pagar, demorar a pagar e o dono da empresa acaba ficando no prejuízo. Demorar a pagar é um dos motivos, dificuldade de pagar o serviço prestado. O segundo motivo, ninguém gosta de falar, é porque para receber tem que deixar uma parte do dinheiro, que varia de 10%, 20%, às vezes 30%. Essa é a verdade, que a gente chama de propina. Esse é o segundo ponto, que é a licitação da deserta. E o terceiro ponto é uma situação que não precisa nem de empresa para recolher. Só para os senhores pensar um pouquinho. Os senhores já pararam para pensar quantos terrenos a prefeitura comprou nos últimos 10 anos? Dessa quantidade de terreno, Renildo, quantos terrenos nada foram feitos que estão um mato dessa altura? E a prefeitura nem cerca em volta. Por que a prefeitura não pega um terreno desse, comprado, de propriedade do município, só vai gastar com cerca e arame, porque o braçal tem para fazer a cerca, e bota o funcionário da prefeitura para recolher o animal e coloca o animal nesse terreno? Vai gastar o que com isso? Arame e cerca, Cezinha. Não, mas prefere contratar a empresa por 100 mil. Vai gastar o que de arame e cerca para cercar um terreno da prefeitura e colocar, por exemplo, um Zeca e mais uns 2 funcionários para fazer o recolhimento dos animais? É por isso que eu falo, eles pensam, Carlinhos, eles não pensam em resolver o problema. Não resolve o problema que aflige a vida das pessoas e que tira a vida de muitos conterrâneos nossos. Eles não se preocupam com isso não. Eles querem saber do contrato que vai entrar para o bolso. Quando começarem a pensar mais na população e resolver o problema, eles já tinham pensado nisso. Eu estou falando aqui, é simples, vê um terreno da prefeitura, que já está com capim alto, que é alimento para os cavalos, cerca em volta, bota 3 servidores para recolher os animais, resolve o problema. Certo, Cezinho? Não precisa contratar firma, já que nenhuma firma se apresenta. Faz isso para ontem. Tanta gente na equipe, mas ninguém pensa nisso. Só quer saber, sabe o quê? Contrato de 1 milhão, contrato de 25 milhões.
E o quanto que isso vai render para melhorar o padrão de vida, para crescer o patrimônio. Eles não estão preocupados com o povo, não. Muito obrigado, Cezinha. Cezinha não, Carlinhos. Mas pode ser Cezinho também, que tem meu respeito e é um homem de muito caráter, muita conduta. Então, vereador, foi bem colocado, foi boa a sua colocação. Agora, uma coisa que é bom deixar aqui claro, o presidente Paulo, ontem um dos ônibus, né, que faz um corre aí com alunos, ali naquela região de Paineira, por pouco não acontece o pior. Segundo informação que me passaram, o ônibus acabou atropelando e matando alguns animais. Foi um veículo pesado, que bateu e matou. Isso é uma moto, um carro pequeno. Nós temos como evitar, só um minuto, presidente. Nós temos como evitar problemas graves. Dudu, meu querido, boa noite. Nós temos como evitar problemas graves que podem acontecer e é simples. Foi colocado pelo vereador João, eu fiz essa colocação, seja de uma forma ou de outra, mas providências, Renildo, precisam ser tomadas. Presidente, em um minuto, eu vou só dar um recado aqui. A Rafaela, secretária de saúde. Foi tirado um aparelho odontológico de Santo Amaro. O aparelho voltou, porém, segundo o representante que está presente aqui, a população, a comunidade de Santo Amaro não está satisfeita, é verdade? Não estão, secretária. Então a senhora dá uma olhadinha lá, pede para alguém lá, ou a senhora mesma aparece no posto de Santo Amaro de saúde, dê uma olhadinha, porque alguma coisa naquele material odontológico que a senhora enviou não está legal. A comunidade de Santo Amaro reivindica que venha funcionar legal. E aqui, a pedido deles, o vereador Zé Lima, o representante da comunidade, está aí, sabe que estou falando, é a voz da comunidade, estamos dando voz à comunidade de Santo Amaro, não está legal. A senhora me mandou mensagem dizendo que tinha enviado, agradeci, mas não sou eu que tenho que ficar satisfeito. Quem tem que ficar satisfeito é a comunidade que usa aquele aparelho todos os dias, eu acredito, né, Elias? Não está parado, nem funcionando está para piorar a situação. Então, Rafaela, por favor, aparece ali e dá uma atenção legal, uma atenção melhor à comunidade de Santo Amaro. E uma outra coisa, que eu estava vendo uma live ontem, e o que apareceu de pessoas nos comentários dizendo que na farmacinha não tem remédio para diabetes. Gente, secretária, precisa se tomar providência. Gostamos da senhora, achamos a senhora uma pessoa bacana, mas o que tem que funcionar é a saúde. Tá bom, minha querida? Então, veja essa farmacinha aí, o que é que está errado, para que a senhora, juntamente com os diretores, enfim, venha sentar e resolver a situação, porque é buscar uma insulina, gente, uma dipirona e não ter. Doutor Antônio, médico de Itapemirim, prefeito de Itapemirim, conversa com a Rafaela e vê o que está acontecendo. Uma outra reclamação aqui, rapidinho, é que alguém esteve hoje, vereador Zé Lima, no postinho de saúde, presidente, de Itaoca, e a pessoa ficou ali, César, por umas 3 horas, às vezes fica. Tudo bem, a pessoa não questionou pelo tempo que esperou. A pessoa questionou, João, pelo tempo que ela ficou ali, não teve como tomar água. Por que, Erasto? Porque não tinha copo descartável. Doutor Antônio, um posto de saúde, faltar copo descartável, é lamentável. Não sei se é vergonha, o que é, mas copo descartável, Renildo. Agora que, segundo os funcionários, eles já pediram várias vezes a Secretaria de Saúde e não mandaram. Agora, sei lá, gente, uma vezinha ou outra, meter a mão no bolso e comprar um pacotinho de copo também não mata ninguém, né? Pô, não mata ninguém. Eu já fiz isso muitas vezes trabalhando aí.
Não pode comprar todos os dias, porque isso é competência do Executivo, da Secretaria de Saúde. Mas uma vez ou outra, deixar um paciente sem beber água por falta de copinho descartável, pelo amor de Deus. Então, doutor Antônio, ó, senta ali também com o responsável no postinho de saúde de Itaoca e pede para não deixar isso acontecer novamente. É simplesmente lamentável. Que Deus abençoe a todos. Presidente, meu muito obrigado. Terminada a fala do vereador Carlinhos de Brito, termina os vereadores inscritos no pequeno e no grande expediente. Passaremos então para o material da ordem do dia. Senhor presidente Nobres Edis, na ordem do dia nós temos o projeto de lei ordinária 13 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Júlio César Ferreira de Magalhães, onde dá a denominação de rua Carli Madela da Silva. A mesma foi protocolizada em 3 de maio de 2024 e teve sua publicidade e apreciação na 14ª sessão ordinária em 8 de maio de 2024. Após foi encaminhada para parecer jurídico e parecer da Colejur. O jurídico opinou pelo regular prosseguimento do projeto de lei ordinária em análise, uma vez observada as disposições legais pertinentes e os apontamentos jurídicos retromencionados. E a Colejur deliberou pela constitucionalidade, opinando pela aprovação da mesma. Tais pareceres tiveram a sua publicidade na 15ª sessão ordinária em 15 de maio, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, em primeira discussão e votação. Assim, o projeto de lei ordinária 13 de 2024 está submetido ao plenário para segunda discussão e votação. Projeto de lei de autoria do vereador Estevão Silva Machado está em segunda discussão. O projeto de lei é autoria de Cezinha? Então, na pauta aqui, né, ele veio equivocado. Então, o projeto de lei... Eu peguei a ordem do dia trocada aqui. Projeto de lei número 3 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Ferreira de Magalhães, em segunda discussão. Projeto de lei em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado. Só pedir a Sara para fazer a leitura do convite para os vereadores. Chegou o convite para essa Casa de Leis pela diretora Fátima Sueli, diretora da CEMEI Jaqueline Salles Leal de Alcântara, no bairro Jardim Moreira, onde a mesma convida os nobres edis para o arraiá que vai acontecer no dia 7 de junho, sexta-feira, às 18h30. Todos estão convidados. Terminando então o material da ordem do dia, passaremos então para as considerações finais. Não havendo considerações finais, encerrando todo o expediente dessa casa, quero agradecer a presença de todos. Em nome de Deus, encerramos a presente sessão. Uma boa noite a todos.